também o direito das águas foi o principal tema da minha tese de doutorado. Depois, agora em 2019, 2020, antes um pouquinho da pandemia, eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, também envolvendo mais precisamente o tema que estou desenvolvendo agora na pesquisa e que quero contar com a participação dos integrantes do comitê aqui do Vacacaí. É claro que também, junto com a professora Michele Irigaray, que participa lá do comitê do Rio Santa Maria, ela é de Dom Pedrito, e ela também fez o pós-doutorado, eu fui co-orientador do doutorado dela, desculpa, e ela também vamos fazer a mesma pesquisa lá no comitê do Rio Santa Maria. E o comitê de ética, né, da nossa instituição, e o Comitê Nacional de Ética já aprovou o nosso projeto em 2019, e nós aprovamos para fazer essa consulta a mais um comitê, que é o comitê ali de Santa Cruz do Sul. Então, são 3 comitês que são abrangidos por essa pesquisa. A pesquisa, o que é? Né? O objetivo dela é verificar a participação democrática na gestão de bens comuns. E como a gestão das águas, né, são bens comuns, nós pensamos que o resultado dessa pesquisa poderá ser benéfica no sentido de que podemos apontar sugestões normativas, né, a partir da legislação, no sentido de que outros bens ambientais que são de uso comum do povo possam também ter essa experiência de gestão da própria comunidade, da gestão direta, né, da participação direta da cidadania que se dá a partir dos comitês de bacia. Então, por isso, é importante que a gente consiga obter as respostas aos questionamentos e ao objetivo do nosso projeto a partir desta consulta que queremos fazer de 2 formas. Uma delas, questionário que pode ser respondido via e-mail, via internet, ou ainda entrevistas, né? Então, eu penso que, com a autorização do professor Alexandre, se fosse possível obter os e-mails, né, de todos os integrantes do comitê, eu poderia enviar o meu projeto, né, esse projeto que está sendo desenvolvido aqui na UFN, e também já aquele termo que todos que participam de qualquer tipo de projeto de pesquisa, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, envio também, onde tem todos os compromissos que a instituição e que o pesquisador assume frente aos entrevistados, né, onde, inclusive, consta o retorno, né, depois de concluído o projeto, a ideia é dar o retorno aos entrevistados, ou seja, qual foi o resultado, né, ou seja, daí eu poderia fazer isso também no início de uma reunião do comitê, e também todo o compromisso que o pesquisador tem de manter em sigilo aqueles dados que são, né, que devem ser assim mantidos. Então, a partir desse envio do próprio projeto e do termo de consentimento, né, a gente pode combinar se a resposta são poucas questões, são poucas perguntas, né, todas elas vinculadas à participação e a própria representação dos integrantes na gestão das águas, né? Então, tem perguntas como se o representante de determinada organização faz reunião depois, quando volta da reunião do comitê, se os assuntos tratados no comitê são tratados nas reuniões da organização, e assim por diante, né? Na verdade, são várias perguntas, todas elas vinculadas a essa temática que é da participação democrática na gestão de bens comuns. E vejam que nós temos outros tantos bens comuns que a gestão não tem sido com a participação da própria comunidade, né? Nós temos exemplos como praças, parques, né? Temos todo
todo o arsenal e todo o patrimônio histórico e cultural, né, que também poderia ser gerido, né, pela própria comunidade, a partir da participação de entidades, e nós temos, muitas vezes, esse tipo de bem que é de uso comum, né, gerido apenas por quem está ocupando um cargo eletivo e, muitas vezes, sem dar a importância que esses bens têm, né? Então, por isso, pensamos que essa experiência, né, que a gestão das águas tem, né, desde a década de 60, com os primeiros, que foram os franceses, né, adotando essa sistemática, nós, né, posteriormente, é claro, o Brasil posteriormente, mas é uma experiência que nós precisamos nos aprofundar, se essa experiência tem sido válida, né, se ela tem sido realmente de participação da sociedade na gestão desse bem, né, então é esse o objetivo da nossa pesquisa, né? Eu não sei se tem alguma dúvida, perguntas, né? Eu primeiro faria esse contato, então, se for autorizado o contato de todos, enviando a cópia do projeto, né? E enviando também o termo de consentimento, esse é onde consta todas as cláusulas, né, de compromisso, tanto da instituição e do pesquisador, como também o próprio autorização do entrevistado em relação àquilo que vai ser fornecido de informações. Eu penso que é isso, né? Se tem alguma dúvida em relação eu estou aqui para atender questionamentos, só para dizer também que já participei de algumas reuniões, viu? O Alexandre até conversamos, né? No início, logo depois que o projeto foi aprovado, participei de 3 ou 4 reuniões do comitê, apenas observando, né? Então, já estou com esse projeto em desenvolvimento. Já participei também de reuniões lá do Comitê de Santa Maria. Então, nós estamos... já participei também das reuniões do comitê nos anos 2000, né? Entre os anos 2000 e 2001, 2, até 2, né? Participei de quase todas as reuniões, quando fiz a minha dissertação de mestrado. Lembro que as reuniões eram lá na Universidade Federal de Santa Maria, né? E agora, pelo que eu senti também, né, vai voltar a ser, né, Alexandre, na Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu quero, nesse próximo período aí, participar, tomara que as reuniões voltem a ser presenciais, né, novamente, logo, logo, e eu vou estar junto a vocês aí, transitando, mas na condição de pesquisador, né, observando, então, para, claro, desenvolver essa temática da democracia participativa na gestão das águas. Muito obrigado, professor João Hélio. Eu acredito que sempre é válido, é pertinente, né, esse tipo de questionamento, de pesquisa, até mesmo para fomentar, né, essa ideia, né, da representatividade que todos nós estamos fazendo. Então, eu acho que ela tem esse papel também de ser esse fomento aí para o pensamento um pouco mais reflexivo, né? Se ninguém tiver nenhuma objeção, então eu posso autorizar, né, a divulgação, o repasse dos e-mails ao professor João Hélio. Nós nunca repassamos e-mails assim do comitê para... Normalmente nós não temos essa prática, né? Então, por isso que a gente vem aqui hoje e pede essa permissão. Se vocês assim concordarem, a gente pode repassar o professor e ele pode passar a vocês aí o projeto e os questionários. Tá? Beleza, de acordo, então. Obrigado, professor. Obrigado. Eu vou seguir aqui a cooperativa, o Marcos Vinícius está aqui também. A Cooperativa de Trabalho de Recolhimento de Insercíveis Reciclados, né, tem uma legislação PNRS 12305 de 2010. Também nos pediu um espaço aqui para explicar um pouquinho o trabalho deles, né, o projeto. Só vou pedir aí, Marcos, que se tu puder ser breve, né, porque nós temos uma outra pauta, mas acredito aí que 10, 15 minutinhos é suficiente. Obrigado pela presença, Marcos. Palavra contigo. Obrigado, professor, e bom dia a todos que fazem parte dessa reunião. Então, meu nome é Marcos Vinícius, sou presidente da Cooperativa de Inservíveis Reciclados e foi desenvolvida em Santa Maria para a gente poder estar atuando junto ao desenvolvimento sustentável no município. Então, a gente tem 20 cooperados, entre empresários e pessoas da sociedade civil,
né? A câmera está uma beleza aqui, mas daqui a pouco ela para. E aí nós estamos desenvolvendo um trabalho forte junto às instituições de ensino. A gente tem apoio da Universidade Federal, da Franciscana, da UBRA. O nosso projeto vem no cunho do recolhimento e destino final dos resíduos sólidos do município, por uma falta de respeito, a gente entende, do município junto ao munícipe e as entidades que estão em déficit também com o município, e nós entramos nesse contexto, né, professor? A gente vem buscando apoio de outras entidades, o senhor já participou dos nossos eventos também na Nova Santa Marta e na Tancredo Neves, junto aos congressos que nós desenvolvemos lá, porque nós estamos trabalhando na base. E na base a gente também trabalha com o contexto de facilitar, né, que deveria ser ao contrário, o legislativo e o executivo no município e nos municípios. A gente está trabalhando junto à Comissão de Resíduos Sólidos da Câmara de Vereadores. Até depois eu posso até deixar o site da cooperativa aqui para o pessoal dar uma olhada, professor, se houver essa possibilidade. Nós colocamos todas as reuniões que tivemos desde o primeiro momento que foi criada essa comissão, porque houve uma falha muito grande em cima do recolhimento e do destino final dos resíduos do município. E as empresas que estão trabalhando, elas já não têm mais contrato com a prefeitura, são tudo apêndices que estão sendo feitos, e isso danifica muito a sociedade no critério de fortalecimento da coleta seletiva. A gente tem associações no município aí bem, a palavra é essa, bem desesperadas por recursos que venham ao encontro desse processo, ferramentas que ajudem elas a se desenvolver. Então, a gente está com esse pensamento. E também trabalhando na região. Nós temos reuniões marcadas para a semana que vem com o pessoal do AM Centro, temos reuniões marcadas com o pessoal do Condesus também, para poder entrar de uma forma onde a cooperativa venha dar subsídio, porque o que acontece? A gente percebe que as instituições, prefeitura, Câmara de Vereadores, compram o maquinário, entregam para as associações, até aí está tudo bem. Só que a gente precisa da logística, a gente precisa da educação, a gente precisa da contabilidade, da economia, do direito e uma sequência dentro dessas associações para elas se manterem em pé. Então, é aí que a cooperativa vai se manifestar e já vem se manifestando há bastante tempo. Nós tivemos uma agenda, hoje é sexta, quarta-feira, em Santana do Livramento, onde a gente já está desenvolvendo um projeto bem forte lá, devido a um projeto que eles têm junto à Europa, com um pensamento chamado Atlântico Sul, que são para cidades fronteiriças. E eles conseguiram essa viabilidade financeira, e um dos parâmetros da Europa enviar esse material, valor financeiro, é trabalhar resíduos. Então, a gente reuniu com o pessoal da Unipampa lá, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, para poder entrar nesse contexto. Se o Rio Grande do Sul começar a trabalhar em cima do recolhimento correto do resíduo, ele não é mais passivo, ele já se torna um ativo. O município vai ter um gasto bem menor nesse pensamento. Então, vem fortalecendo o nosso pensamento. Só quero pedir desculpa. O Dutra está aqui do meu lado, que é presidente do Conselho Fiscal também, né, professor? O senhor conhece também. Então, a gente vem atuando dessa forma, para poder entrar num foco complicado, onde as pessoas pensam que pagar o IPTU já é destinar o resíduo para aterro sanitário. Santa Maria tem uma reserva de resíduo muito grande, recebe material de 48 cidades, mais 6 empresas, isso aí eles não estão dizendo. O nível de infraestrutura para o ano que vem, para coleta e destino final, vai chegar a 28 milhões, aonde já foi feito um cálculo dentro da Franciscana, professor, e também na Federal, que 70%, 68% de todo esse material é reciclado.
O problema é o peso do orgânico. Então, aí se torna um diferencial onde a gente pode estar trabalhando no crescimento e no desenvolvimento de uma cultura que venha ao nosso encontro. E para isso fortalecer, a gente pediu esse espaço dentro do comitê para estar mostrando o que a gente vem fazendo, né? No site tem nossos números ali, tem as informações aonde nós fizemos, o que nós estamos preparando, né? Fizemos uma alteração estatutária para poder desenvolver um caráter tão mais social do que é uma cooperativa, né, professor? Porque a gente chega para falar de cooperativa, o pessoal diz assim, a cooperativa vem aqui com um foco, o cara toma conta e vira dono. Não, o nosso pensamento é mais amplo. O professor Paulo Viana, que é uma pessoa maravilhosa, que é cooperativista, é advogado e também economista, passa para nós essas informações, a gente já tem um caráter de estar desenvolvendo. Ontem fizemos uma reunião com todos os cooperados para a gente poder começar a mapear o que nós temos até esse momento, para poder avançar com braços aonde a gente possa conseguir abraçar, né, professor? Porque tomar conta de um desenvolvimento dessa forma é complicado. E mexer com pessoas com caráter altamente financeiro é complicado também. Mas se nós tivermos embasamento, como o senhor já percebeu, e a gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo, junto das instituições de ensino, dos grupos organizados, né, que nem dos senhores aqui, a gente tem também um apoio do Banco da Esperança, que é uma das maiores redes de cooperativismo da região, até mesmo nacional. A gente está com o pessoal da OACB de Brasília. Então, a gente vem buscando apoio, o próprio Sicredi tem nos apoiado bastante também, e fortalecer o que nós temos de melhor, né, professor? Que é o nosso conhecimento, essas pessoas que nos rodeiam aqui, que a gente tem que valorizar e muito, porque são estudiosos da área, e é aí que a gente está entrando. Vamos devagarinho, com os pés no chão, desenvolvendo o nosso trabalho para poder fortalecer o que nós temos de melhor. Tá bem? Beleza, Marcos. Obrigado aí pela tua explicação. Eu acho que tudo que trata do meio ambiente afeta os recursos hídricos, né? E não há dúvida que os inservíveis aí têm esse problema, e essa cooperativa de vocês é muito importante. Eu só pediria, tu terias algum site para deixar para o pessoal? Poderia colocar, talvez, aqui no chat, né? Vou colocar aqui no bate-papo, pode ser, professor? Coloca ali, o pessoal pode também, né, se inteirar mais da cooperativa, até para saber como fazer o descarte, talvez alguns, né, divulgar mais, né? Exato. Porque para nós é importante isso, professor, para poder fortalecer o que nós temos aqui no centro do estado, né? Uhum. O centro do estado ele é muito rico. Para nós chegarmos ao ponto de valorizar o que Santa Maria tem daqui para a metade sul, nós estivemos conversando, tem as fotos no site também, com o senador Lazer Martins, conversamos com o senador Reisen, conversamos com o senador Paulo Paim, nós estivemos em Brasília, também a convite da Comissão de Direitos Humanos, para falar sobre isso, né, professor? Porque aí também tem o trabalho e renda, tem a valorização humana, o lado social, que vem com esse cunho, que é onde a gente quer atuar. Porque para Santa Maria, a gente ver o pessoal carregando o carrinho é complicado. Não Sim. sei se todos sentem essa dor, mas quando nós vimos isso, é uma falta de respeito para com elas e com o município. Um município rico em diversidade, em conhecimento, né? Segundo o contingente militar do Brasil, por mais que tenhamos perto a ESA, mas é um critério militar, mas para nós isso fica feio. Então é onde a gente quer, aos pouquinhos, ir ajeitando, criando possibilidades de trazer a Política Nacional de Resíduos Sólidos para Santa Maria, já está sendo discutida também, e fortalecer o âmbito entre as instituições de ensino e as cooperativas, para poder fomentar o desenvolvimento social, humano e tecnológico, né, professor? Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Então, fica o contato, vocês podem acessar o site aí para mais informações e a gente vai
vai mantendo contato. Aí, obrigado pela vinda aí. E depois eu acho que eu vou introduzir o Fernando contigo aí, porque pela questão dos projetos que a gente tinha comentado, mas eu deixo para mais tarde, que aí nós temos que avançar aqui nas nossas pautas aí. Obrigado, Marcos. Na sequência, Sheila, vamos aprovar as atas? Sim, vamos lá. Bom dia a todos, então. Vou fazer o apanhado aqui das nossas atas. Estávamos com algumas pendentes de aprovação, e então eu enviei Na verdade, foram 3 reuniões. Vou explicar para vocês. Tivemos a ata da segunda reunião extraordinária do dia 25 de junho, que foi o balanço qualitativo. Tá? Então, essa é uma das que nós vamos colocar em aprovação. Tivemos a ata da 100ª reunião extraordinária, que foi em 14 de maio. Nela foi discutida uma pauta do plano e também feita a composição da comissão eleitoral. Depois, a 101ª reunião ordinária foi aquela que foi convocada pela comissão eleitoral, porque o mandato do então presidente tinha vencido, e na sequência entrou a 3ª reunião extraordinária. Então, na verdade, a ata da 101ª e da 3ª são referentes ao mesmo dia, só em momentos diferentes, porque até então não teria, o mandato do presidente não estava apto, então é só uma questão mais burocrática. Vou colocar em regime de votação as 4 atas das 3 reuniões para serem enviadas para o site. Se alguém tem alguma objeção ou não aceita, por favor, gostaria que os membros votantes se manifestassem no chat ou podem abrir a câmera e dizer. E a gente faz aqui o registro de quem está de acordo ou não. As atas foram enviadas por e-mail. Sempre que vocês tiverem algum ajustezinho de nome, de entidade, pode mandar ali no e-mail também. E para os novos membros, a gente sempre manda antes, e vocês podem mandar no próprio e-mail alguma correção, algum pedido de ajuste, pode responder ali no e-mail que a gente já providencia. Tá? Sheila, quem está de acordo permanece como está, né? Permanece como está. Uhum. Fica mais fácil para computar, pegar quem se abstém e quem não aceita. Se ninguém se manifestar, a gente coloca que elas foram aprovadas por unanimidade. Só permitir uma entrada aqui. Ok, então vamos dar sequência. Agora a gente tem, então, a nossa pauta seguinte, que é a eleição dos membros em segunda chamada. Nós tivemos 2 entidades inscritas, mas só uma delas foi habilitada. A entidade Associação dos Arrozeiros de Santa Maria, que o membro é o Gerson Bianchim, não pôde estar presente, mas nós temos o Daniel Santini, estava aqui. Daniel está na chamada. Isso. O Daniel, então, está representando o Gerson, porque hoje ele não pôde comparecer. Então, beleza, ok, com a entidade. Associação dos Pescadores da Bacia do Vacacaí, eles estavam com algumas documentações pendentes. Então, no decorrer do ano, nas próximas reuniões, se eles tiverem interesse em regularizar a documentação, eles podem solicitar a entrada no comitê assim que possível. Então, por hora, a gente tem essa entidade pendente de documentação e não vai ser empossada. Nós tivemos 4 entidades que faltaram na posse de primeira chamada, que agora vão tomar posse em segunda chamada. Associação Distrito Vivo, a Eliane estava na chamada, permanece? Sim, permaneço. Obrigada, Eliane. Retornando, então. A gente tem também o Sindicato Rural de Caçapava, Christian. Está aí ainda, Christian? Está com o microfone fechado. Sim, estou. Muito bem, obrigada. Ótimo. E o Christian? Vamos dar uma chamadinha rápida. O Vinícius Piveta, Associação dos Arrozeiros de Formigueiro, está na chamada. E seu Oswaldir, da Rádio Tanajura, entrou? Pelo que eu vi, não. Tá. Então, no momento, são essas as entidades.
já que a Carmen não está para dar posse, já que eu sou acostumada a tomar esse trabalho que é dela, vou seguir então. Em Poçadas, a Associação dos Arrozeiros de Santa Maria, em Poçadas, a Associação Distrito Vivo, e em Poçadas, o Sindicato Rural de Caçapava do Sul. Sejam bem-vindas. Mais 3 entidades retornando ao comitê. Muito obrigada. E se essas entidades aparecerem até o fim da reunião, a gente faz a posse deles. Então, se não, fica para um outro momento, não tem problema. A minha parte é isso. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, Sheila. Bem-vindos os novos membros aí. Vamos bem contentes com esses novos membros, né? Foi um trabalho que nós fizemos aí de formiguinha, né? O Guilherme está aqui hoje, foi bolsista do comitê, hoje ele é mestrando, mas está nos ajudando. Quem mais os bolsistas que estão aqui? Eu acho que está o João está aí, professor. O João está aí, né? Então, agradecer ao pessoal, aos bolsistas que estão ajudando a fazer essa divulgação. Pedir a vocês também, todos os membros, a gente precisa aumentar o nosso leque, né? A bacia do Vacacaí-Mirim é muito além de Santa Maria, né? Vai até São Gabriel, tem muitos municípios aí que a gente está com pouca representação, né? Quem puder nos ajudar, hoje as mídias sociais nos ajudam muito nessa divulgação, né? Então, quem puder nos ajudar, compartilhar, né? Contatar aí pessoas, esses são sempre bem-vindos, né? Foi um esforço que foi feito para completar essa plenária, que tinha algumas entidades faltantes, né? Então, agradeço aí o pessoal que nos ajudou aí fazer essa divulgação, né? Até ligou, mandou e-mail, né? Foi um trabalho bem árduo aí para conseguir completar essas entidades, tá? Bom, seguindo na nossa pauta aqui, eu acho que agora é o relatório, né, da fase A, do diagnóstico, do plano, apresentação final e aprovação do produto, hein, Fernando? Azar! Isso mesmo. Bom dia a todos. Deixa eu desligar o ar aqui, senão não desliga agora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Escotá, para quem não me conhece. Eu sou técnico, sou geógrafo, trabalho mais com a parte de geoprocessamento aqui no Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. E hoje é o grande dia, né, de aprovação do diagnóstico. Minha ideia é fazer uma apresentação mais sobre as conclusões, porque a gente já vem trabalhando nas reuniões, né, sobre sempre a parte assim que a gente fazia, estava desenvolvendo, a gente apresentava. E então, a última reunião, até como a Sheila falou, a gente apresentou os resultados do balanço qualitativo e agora vamos para a conclusão, né? Dar uma passada no plano e colocar mais algumas questões e também trabalhar as questões que vocês nos enviaram, né? Ali enfim, de revisão do relatório. Eu vou comentar uma por uma. Eu só não vou comentar, eu acho, a da Regina, se eu não me engano, porque ontem eu não consegui ter tempo de ver, mas eu já deixo registrado aqui que eu vou olhar com mais calma sobre essa questão. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao comitê, ao trabalho, a todos os membros, enfim, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Lá em março do ano passado, quando estourou a pandemia, a gente começou devagarinho, produção de mapas, textos, enfim, produção de informações e tudo mais. E hoje a gente chega na conclusão da fase A. O relatório tem aproximadamente 400 páginas, enfim. Eu vou pedir para o Rafael, que é o nosso estagiário, que também trabalhou bastante no plano, ele vai compartilhar a apresentação para eu conseguir ver vocês aqui. Vamos lá, Rafael? Bom dia, pessoal. Estou compartilhando aqui. Tá bem. Eu também queria só, enquanto o Rafael está compartilhando, falar para o professor João Hélio, se ele puder passar, eu até deixei meu contato ali, o e-mail, a pauta do projeto dele ali, que, enfim, seria interessante para nós aqui do departamento
poder, enfim, ver o que a gente poderia contribuir de repente, né? Achei bem interessante. Perfeito. Então, vamos lá. Eu espero que a última reunião a gente estava com um problema que o slide não passava, né? Então, é por isso até que eu quis fazer com que o Rafael passe os slides e eu vá olhando assim para ver se vai atualizando. Se tivermos qualquer problema aí, vocês me falem, tá? Para a gente tentar resolver o quanto antes. Então, hoje, a gente vai fazer enfim, colocar algumas questões do diagnóstico ainda e ir para aprovação. Pode passar, Rafael, por favor. Bom, então, vamos falar da equipe hoje um pouco mais, né? Que trabalhou ao longo desses 1 ano e meio, um pouco mais. A Amanda fez parte da coordenação dos planos, ela está de férias atualmente. A Raíza Schuster tocou bastante as coisas das demandas, enfim, parte socioeconômica da bacia. A Carolina Menegas, a parte de saneamento, bastante, foi bem difícil essa parte. O Walter também, que é um colega da divisão de saneamento, ajudou nessas questões. A Aline Kaliski, acho que a Aline está aí, né? Fez toda a parte de geoprocessamento, o fechamento dos mapas, cruzamento de dados. Eu também participei dessa parte, mas a Aline é quem tem mais o foco na parte de geoprocessamento mesmo. Eu trabalhei mais nessa interface com o comitê e trabalhei na disponibilidade hídrica e nos modelos finais também. E nas partes textuais como um todo, agora eu fiz toda a revisão do plano. O Gustavo Toniolo, ele trabalhou na parte da rede de monitoramento. O Luciano Cardone e a Flávia Dias, da divisão de outorga, trabalharam na parte de água subterrânea. O Adriano Batiste na parte da caracterização climática, enfim, dos eventos extremos. O Gabriel Miller, da divisão de saneamento, também trabalhou com a parte da indústria, mineração. E os estagiários, olha, acho que trabalharam com tudo, assim, todas as partes de cruzamento de dados a gente vai pedindo para eles, enfim, e eles foram bem importantes nesse processo. E a FEPAM também sempre, como equipe de apoio, trabalhou com algumas questões mais pontuais, revisões, enfim, ou quando a gente precisava de alguma ajuda, né? O Malman, José Malman, o Leandro Kruger, o Rafael Meduino e o Rafael Fernandes e Silva. Então, são nossos parceiros nessa empreitada. Próximo, Rafael, por favor. Vocês estão vendo, né? Tá bom. Sim. Então, no dia 27 de agosto, a gente fez um resumo do REA, dos resultados finais, e hoje, então, a gente está fazendo mais a apresentação, mais as conclusões e a aprovação do REA. Pode passar. Bom, a fase A do diagnóstico, né, do plano de bacia, para quem não sabe o que é um plano de bacia, é uma espécie de um plano diretor das águas. A fase A, o diagnóstico, é toda essa caracterização, levantamento de dados e o balanço hídrico, né, ou seja, essa relação do quanto que tem de água para o quanto que a gente consome de água na bacia, e tentar dar um panorama de qualidade e de quantidade da bacia. Então, foi um trabalho que enfim, já começou em 2019 ali, mas ano passado ali por fevereiro, março, a gente começou a tocar mais fortemente, e agora a gente está encerrando hoje essa fase A. A nossa ideia é fazer ano que vem a fase B, o prognóstico, o enquadramento, né? Na verdade, a gente já está fazendo algumas... O Rafael está me ajudando uma parte dos cenários, para a gente, enfim, realizar alguns modelos de uso do solo futuro. A gente já está trabalhando nisso. Mas para 2022 que a gente pensa com mais... em se concentrar mais nessa tarefa.
Os cenários futuros é uma espécie de... Enfim, é uma cenarização de como vai ser a situação da bacia para daqui a alguns anos, e o enquadramento é uma espécie de pacto, né, da água que a gente quer para o futuro. E a fase C, então, são as ações que a gente vai tomar, e a gente pensa em trabalhar de forma integrada com toda a região hidrográfica do Guaíba, hoje dentro do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que a gente está começando a fazer aqui no departamento. Próximo, Rafael. Então, a primeira etapa do diagnóstico, lá atrás, nós fizemos, então, essa coleta de aspectos físicos, bióticos, socioeconômicos, rede de monitoramento, pode passar. A segunda etapa, então, a disponibilidade quantitativa e qualitativa das águas superficiais subterrâneas e os usos da água, né, as demandas hídricas e as fontes poluidoras. Próximo. E a terceira etapa, o balanço qual e quantitativo. Todas essas já foram apresentadas ao longo das reuniões. Próximo. E agora as conclusões diagnósticas, nós colocamos, assim, em 3 tópicos, né? Conclusões sobre as informações geradas, que é mais ou menos um panorama dos resultados. Um segundo tópico sobre os dados, que é, assim, uma espécie de um foco de limitação dos dados, ou não só limitação, mas de deixar um pouco mais delineado ali algumas questões sobre os dados que nós utilizamos nos planos. E o último tópico sobre as oportunidades da bacia hidrográfica, né? Aonde que a gente pode avançar um pouco dentro do que mostrou o diagnóstico. Então, informações geradas, né? Eu vou só retomar bem rápido essa parte, tá? Para a gente ir para as outras. A área da bacia é 11.177 km². Os municípios Formigueiro, Santa Margarida do Sul, São Cepé, Vila Nova, Dilermândia de Aguiar, Itaara, Restinga Seca, Santa Maria, São Gabriel, Silveira Martins, Cachoeira e Itaara, que foram incluídos. E Ivorá foi o município excluído em virtude de ter uma área muito pequena e por alguns critérios cartográficos nós não incluímos ele. Ele tem acho que, se eu não me engano, 2 km² dentro da bacia. Então nós não incluímos Ivorá no diagnóstico. Próximo. Nós dividimos, então, a bacia em 6 unidades de planejamento e gestão, as famosas UPGs. Alto Vacacaí, Médio Vacacaí, Baixo Vacacaí, Vacacaí Mirim, São Cepé e Santa Bárbara. Próximo. E os resultados gerados ficam muito nessas unidades de planejamento e gestão, né? Um dos principais produtos, né, bem importantes para o plano e que a gente utilizou pronto, né, isso é uma questão um pouco nova, assim, né, foi do projeto MAP Biomas, a coleção 5, e esse produto tem a discriminação das classes soja e da classe outras culturas agrícolas, né? Então isso era lá no início do plano a gente tinha dificuldade, como é que a gente vai separar a soja de arroz? E esse projeto que para quem não conhece, o MAP Biomas são produtos de uso do solo para todo o Brasil, é muito legal. Tem uma equipe muito séria trabalhando nisso, os dados são atualizados constantemente. Então, hoje a gente tem um produto de uso do solo expedito, pronto, de qualidade. Então, nós utilizamos esse projeto, não precisamos fazer, né? A gente não fez um mapa de uso do solo, enfim. E uma das questões bem importantes também que a gente conseguiu identificar as áreas de soja irrigada, né? Ou por dados da FEPAM, né, do licenciamento, ou também por alguns polígonos que, se eu não me engano, foi o Daniel que nos passou aí do comitê e também nos ajudou a deixar o diagnóstico mais preciso, né? Então isso foi bem legal. Próximo.
Teve também uma atenção especial às barragens, né, que isso é um trabalho do departamento ali, da divisão de outorga. Eu esqueci dessa parte, mas o Luciano Cardone, nosso colega, também trabalhou bastante nesse tópico. Então, a gente até se fez um relatório paralelo, né, de segurança de barragens para o Vacacaí. Próximo. A rede de monitoramento, foi feito todo um levantamento, ela se mostrou, assim, suficiente, né, para fazer as modelagens, porém a UPG Santa Bárbara não tem nenhum ponto de monitoramento, e nós colocamos na conclusão que seria interessante, né, um levantamento de dados nessa UPG, isso vai até de encontro ao que o Alexandre falou, né, a bacia não é só o Santa Maria, né, ali a região de Santa Maria, enfim, essa UPG ali do leste, da bacia sudeste, enfim, ela é praticamente ela é um vácuo, assim, de dados, e então é uma das questões onde a gente já pode avançar. E a gente colocou que é bastante importante a manutenção da rede, né? A gente colocou isso nas conclusões, principalmente os dados de qualidade, porque, por exemplo, na validação dos dados de qualidade do modelo, às vezes eu não tinha muitos dados para fazer essa validação. Eu tinha, às vezes, um ponto com 10 amostras. E então, assim, a gente já tem um modelo que carece de uma validação e daí a gente está validando com poucos dados, né? Então, uma das questões bem importantes é a gente pensar na continuidade dos dados, em vez de, vamos daqui a pouco criar outras estações em outros locais. Não, talvez a questão primária, assim, seja a manutenção da rede e, se possível, a expansão de pontos, principalmente onde a gente não tem nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação. Próximo, Rafael. Nós fizemos, então, a modelagem da disponibilidade hídrica da bacia, o modelo MGB do IPH, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que é um modelo bastante respeitado, assim, muito bom. Eu, particularmente, trabalhei nessa parte e o pessoal do IPH lá nos deu o aval que ele ficou bom. Então, a vazão média da bacia é de 219 metros cúbicos por segundo, somando, né, os exutórios do Vacacaí e do Vacacaí Mirim, que não estão no mesmo local. E a Q90 da bacia, essa vazão mínima, somando dos dois rios, é de 29,01 metros cúbicos por segundo. E aqui eu vou passar mais rapidamente. Nós criamos, então, as estimativas de demandas dos usos de abastecimento público, produção agrícola, criação animal, industrial, mineração. Geralmente são esses usos que a gente coloca nos planos. E criamos, então, os meses, né, que no caso, o mês confortável é julho, e o mês crítico é o mês de novembro, que basicamente a demanda agrícola é predominante, praticamente 100% para as UPGs ali, onde a gente vê nos gráficos de PITS em amarelo. Próximo, Rafael. Aí fizemos o balanço hídrico, ou seja, essas conta de quanto que tem de água nos rios, menos o quanto que estamos demandando na bacia, né? Então, aí para o cenário crítico, esse foi o resultado. E o balanço qualitativo, né? No caso aqui, eu só vou apresentar a DBO, a demanda bioquímica de oxigênio, que apresentou uma condição relativamente boa, assim, a maioria dos pontos classe 1. E, próximo, e coliformes termotolerantes, que apresentou classe 4 nesses trechos iniciais, tá? Não são trechos necessariamente de cabeceira, tá, pessoal? Isso é uma questão importante de colocar. Nós trabalhamos com uma drenagem simplificada, tá? Então, isso, a princípio, tem mais
trechos, tem mais rios, né, na bacia hidrográfica, mas a gente trabalha com uma simplificação para não ficar tão difícil. E, no caso, para esse parâmetro, coliformes termotolerantes, essa classe 4, nesses trechos iniciais dessas drenagens, é um resultado bastante discutível, tá? Que deve ser melhor investigado. Isso até eu coloquei nas conclusões, porque a gente acha que a estimativa que nós usamos, ela tá superestimando as cargas difusas que poluem esses trechos iniciais, mas a gente não conseguiu achar outras referências nesse sentido. E no final do diagnóstico, então, nós temos esse resultado, esse tabelão. Aqui eu dei só um corte nos rios principais, ali nos primeiros, onde a gente tem, então, o trecho do curso hídrico ali, o Arroio do Ingá. Vou pegar o primeiro, tá? Aqui é 90 dele. A vazão remanescente para cada mês, ou seja, então tem o balanço hídrico tá aqui 90 sobre a retirada de água de cada mês, e esse índice de estresse hídrico também para cada mês. Então a gente pode observar ali, por exemplo, na quarta linha, o Arroio do Raimundo, em novembro ali, o índice de estresse hídrico é 100%, que é o mês mais crítico, enquanto que nos meses mais do inverno, ali, junho e julho, o índice é 1%, 1,17%. E, por fim, as últimas colunas, nós colocamos as classes de qualidade da água da CONAMA 357 do modelo. Então, vocês podem, então, fazer essa consulta. Eu quero saber o que o modelo deu de resultado para tal rio e tal parâmetro, tanto do ponto de vista do balanço hídrico quanto do balanço qualitativo. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem nos contatar, porque existe ali aquele identificador de mini bacia. Daí isso é algo que a gente tem aqui no departamento. É uma espécie de uma identidade, assim, para localizar aonde exatamente que fica esse resultado, tá? Essa foi, então, a primeira parte da conclusão sobre as informações geradas, que é essa espécie de uma revisão do diagnóstico. E sobre os dados, né? Vamos lá, passa aí, Rafael. O que nós fizemos, né? O ano base do relatório é 2019, tá? Isso é interessante vocês terem em mente. Nós tivemos que definir um ano base. Então, a gente tentou, só que nem todos os dados estavam disponíveis para 2019. Então, isso às vezes é um problema, tá? Por exemplo, as estimativas de população. Foi feito, a gente pegou os dados do censo de IBGE com as estimativas municipais para 2019. Aí, produção agrícola e criação animal, né? Foi utilizada a pesquisa agrícola municipal do IBGE, os dados de safra de arroz 2018-2019 do IRGA, e a pesquisa da pecuária municipal do IBGE para 2018. Então, às vezes, a gente não tinha ainda o dado disponível para 2019, e para não parar o plano, né, nós utilizamos do ano anterior. O uso do solo também, nós utilizamos o ano 2018 do projeto MAP Biomas. Importante colocar que nós não fizemos validação de campo, isso era um objetivo da fase A, mas como estourou a pandemia, a gente acabou não indo a campo. Então, isso é uma atividade, uma ação que a gente pode vir a fazer agora, que as coisas estão voltando ao normal. E, então, é só para dar esse panorama, assim, né? Os dados de saneamento básico. Isso não é um problema exclusivo da bacia, tá? Isso é um problema, acho, de todas as bacias hidrográficas do país, a princípio. Os dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, eles são muito discrepantes com outras bases de dados, as outorgas de uso da água aqui do CIOT, o licenciamento ambiental da FEPAM, enfim. Então, esses dados, eles não se encaixam, eles não conversam, tá? Então, foi feito um esforço muito grande
de refinamento desses dados. A Corsan passou alguns dados para nós na época e ajudou bastante a esse refinamento. Então, até se eu acredito assim que esse nosso esforço ele foi muito importante para a bacia e eu até recomendo que esses dados sejam, então, se alguém quer consultar algum dado de saneamento, talvez o maior refinamento esteja no plano propriamente. Certo? A UPG Santa Bárbara não teve, então, qualquer validação, tanto no modelo hidrológico, no modelo de disponibilidade hídrica, né, quanto no balanço hídrico quali quantitativo. Nós, então, trabalhamos totalmente no escuro nessa UPG toda. Aquilo que eu já vinha falado, os resultados do parâmetro coliforme termotolerantes nesses trechos iniciais podem estar superestimados e, consequentemente, piorar a classe, né? Ficou tudo praticamente classe 4 para esse parâmetro, então a gente acha que isso é bem discutível, mas a gente não conseguiu validar nenhum desses trechos iniciais, porque as estações, né, de qualidade, elas ficam praticamente em trechos dos rios principais. Então esse é um resultado que tem que ser visto com cuidado. Próximo. O Arroio Arenal não possui boa parte dos seus usos de água regularizados no CIOT, e nós utilizamos os dados dos cadastros do CIOT para rodar o balanço hídrico. Então, esses dados são bem discutíveis do balanço hídrico, eles podem estar também errados, assim. A gente acha, até o professor João Francisco sempre comentou numa reunião que o Arroio Arenal seria um trecho mais crítico e nós não conseguimos no modelo o modelo não acusou isso, mas em virtude provavelmente da própria fonte de dados estar errada, né? Então o estresse hídrico estimado ali, ele pode estar subestimado, né? Seria um estresse hídrico maior. Então essa é até uma das ações que a gente pode pensar futuras da bacia, mas eu vou falar agora, pode passar. Agora a gente vai falar das oportunidades da bacia. Então eu vou ler agora aqui o que está na conclusão, tá? Proporcionar mecanismos de incentivo ao tratamento de esgoto na bacia. Embora os resultados apontem que não existe forte comprometimento da qualidade da água, os baixos índices de tratamento de esgotos indicados no item apontam para uma oportunidade da bacia elevar seus níveis de tratamento. Se eu não me engano, os municípios, numa média, tá? Os municípios tratam apenas 39% do esgoto da bacia. Os outros 61% não tem qualquer tipo de tratamento. É lógico que alguns municípios têm bem mais, bem menos, mas, enfim, esse seria um tipo de melhoria, né, que fica evidente com o diagnóstico. Um outro relacionado a essa questão de saneamento é proporcionar capacitação, orientação e revisão assistida dos dados e informações preenchidas pelas prefeituras municipais em relação ao SNIS. Isso a gente pode até aproveitar esse refinamento que nós fizemos com o plano para capacitar as prefeituras e também refinar os próprios dados do SNIS. Eu acho que é uma ação interessante que a gente pode ir pensando aí para ano que vem. Capacitar os usuários e incentivar a regularização dos usos da água no CIOT, principalmente na subbacia do Arroio Arenal, que é onde a gente viu que praticamente não tinha nenhum cadastro. Proporcionar um ambiente para discussão e orientação à regularização dos barramentos, em especial no atendimento da política de segurança de barragens, a partir de informações geradas no relatório técnico de segurança de barragens. Esse é um tópico que a gente também pode avançar na bacia. Próximo. Desenvolver trabalhos de levantamento de dados primários na UPG Santa Bárbara, o qual possui menos informações na bacia, ou praticamente não possui nada, né?
O próximo é analisar com mais profundidades e em detalhes a qualidade das águas dos rios Vacacaí e São Cepé, logo ajusante das áreas urbanas de São Gabriel e São Cepé, respectivamente. O modelo quali-quantitativo se mostrou sensível e acusou piora da qualidade da água para alguns parâmetros. Porém, os mesmos não foram validados pela falta de dados nesses locais específicos. Então, isso é algo bem específico, mas que poderia afetar o enquadramento, né, futuramente. Logo a jusante dessas áreas urbanas, o modelo apresentou queda, a piora das classes de qualidade em alguns, nos rios, né, no caso São Cepé, ali no rio São Cepé, logo a jusante do município de São Cepé, e logo no rio Vacacaí, logo a jusante do município de São Gabriel. Então, a gente poderia, de alguma forma, tentar ver se o modelo está adequado ou não nesse local, nesses locais específicos, porque nós não tivemos validação, então isso fica um pouco no escuro, assim. E ali seriam trechos mais críticos da qualidade da água nesses rios. São trechos até curtos, mas, enfim, nós não temos daí como fazer uma afirmação melhor, assim, sobre essa condição ali. E o último tópico é analisar com mais profundidade e em detalhes áreas de cabeceiras ou próximos aos trechos iniciais da drenagem simplificada considerada neste diagnóstico. Atenção especial pode ser dada ao parâmetro coliformes, que apresentou baixa qualidade nos resultados do modelo quali-quantitativo, que é aquele resultado que eu já mostrei para vocês. Próximo, Rafael. Agora os retornos do REA pelo comitê. Eu vou comentar um por um aqui, mais rapidamente, tá? No item de manejo de resíduos sólidos, ali a gente colocou que o município de Formigueiro não tem coleta seletiva e existe um ecoponto, então nós vamos incluir, tá? Nós vamos fazer, só para comentar, nós vamos fazer uma nova versão do diagnóstico com essas pequenas correções e correções que a gente vai encontrando, porque sempre num relatório de 400 páginas sempre tem um errinho aqui e ali de um mapa ou de uma parte de texto, enfim. Então, nós vamos ir corrigindo e mandamos aí na sequência para vocês, tá? A parte de água subterrânea, que eu nem entrei aqui, depois eu vou colocar ali que a nossa ideia é fazer alguma apresentação para vocês, porque ainda preciso de algumas revisões. Então, o tópico 2 vai ser revisado ali, que tem alguns pontos que a princípio ficaram errados, a gente vai fazer essa revisão. Próximo, Rafael. Tinha uma referência ali da parte de abastecimento da água que a princípio estava errado, que a gente vai incluir. Nome de barragens estavam errado. O município São João do Polesine ali, como é que está? Município de São... não consigo ler agora, só um pouquinho que deu um probleminha aqui. No município de São João do Polesine não possui abastecimento integral por poço tubular. Também utiliza água oriunda de duas vertentes. O tratamento consiste em mistura rápida, coagulação, floco de decantação, filtração e desinfecção. Enfim, isso a gente não sabia e aqui a gente já fica bem claro, só pegando o gancho, o quanto ainda nos dados de abastecimento pode estar faltando alguma coisa que a gente não sabe, enfim, e agora eu não sei quem foi o membro do comitê que colocou essa questão, mas eu agradeço para ficar um pouquinho mais refinado no relatório, tá? Um dos membros sugeriu que a gente colocasse cards com informações mais pertinentes e resumidas para ser passado para o público em geral. Isso é bem legal, essa ideia. A gente pretende agora que a gente encerrou tudo, a gente vai fazer isso para justamente o plano ficar vivo ainda, né? Para os membros do comitê e público em geral, enfim. Ponto 7, informação sobre a Sanga Funda no município de São Cepé.
Aí, Rafael, que eu queria que tu abrisse a tela do ArcGIS para mostrar para os membros, até para eles saberem. Vocês estão vendo ali que existem 3 sangas fundas na bacia do Vacacaí, tá? Que o membro colocou ali que queria saber se a sanga funda ficava no limite se ficava no município de São Cepé ou não. Daí, aquela sanga funda, dá um zoom ali na direita, na leste ali, Rafael. Dá um zoom aí, por favor. Essa sanga funda aí que está no centro da tela de vocês fica no limite do município de São Cepé com Formigueiro. E a outra sanga funda também, ali mais para... centraliza aí. Tá? Então, isso pode ser um erro na base, ou, enfim, ou, na verdade, existem esses nomes. Existem 3 sangafundas na bacia do Vacacaí. 2 delas estão na divisa ali de São Cepé com Formigueiro. Então, os resultados até do modelo quali-quantitativo tem que cuidar ali, porque pode ser de um local ou de outro, tá? Vamos passar para o próximo. Daí existiu um questionamento ali das relações de cargas difusas e atividades agrícolas. E, se eu não me engano, essa pergunta foi do Gionei. E a gente não entendeu muito bem aqui, não sei se o Gionei queria se manifestar assim, porque, pelo que a gente entendeu, ele ficou um pouco na dúvida se a produção agrícola seria o principal assim, input, a principal contribuidora como fonte poluidora para o modelo qualitativo, mas eu não entendi, eu até mostrei para minha colega ali, a gente não entendeu muito bem se era essa pergunta. Vamos ver se... Oi, Fernando. Opa, tudo bem? Bom dia, Gilney. Cara, assim, ó, eu li ali o relatório, né? E o que me chamou a atenção? Que em algum momento a questão das cargas difusas estão relacionadas à atividade agrícola. Eu entendi que as atividades agrícolas, né, seriam as fontes, enfim, para essa caracterização. Foi um pouco nesse sentido. Assim, o que a gente faz? Acho que todos os planos fazem isso, né? Para essa parte no modelo, assim, a gente tem 5 fontes poluidoras, né? A mineração, a indústria, a questão do esgoto, só que todas essas 3 são pontuais, porque a gente coloca elas num pontinho específico, né? O ponto de lançamento de uma indústria, enfim, né? O polígono da mineração, enfim, esse tipo de coisa. E para a criação animal e para a atividade agrícola, né, a produção agrícola como um todo, ela é difusa, ou seja, ela está... por isso que o mapa de uso do solo é importante, porque a gente coloca espalhado em todo em toda a área da bacia que por sua vez é agrícola, né? No caso da criação animal, a gente colocou nos campos, enfim, esse tipo de coisa. E ali a gente utiliza uma conversão, que daí são dados de bibliografia que vai ter lá uma quantidade de carga por hectare para a cultura tal, né? Seja silvicultura, seja produção de arroz, soja, enfim. E daí isso vira a fonte de carga difusa que vai para o modelo qualitativo depois. E daí ali, no caso, a gente trabalhou com
algumas proporções, foi feita uma comparação no relatório sobre a questão assim de, o PG, por exemplo, o médio, Vacacaí tem mais contribuição, a Vacacaí Mirim tem menos, enfim, a gente trabalhou com as proporções, mas no caso médio, Vacacaí, que eu também acho que tu comentou alguma coisa assim, como é uma UPG maior, ela geralmente contribui mais ali, né, para praticamente todos os inputs de poluição, assim. Não sei se eu respondi tua pergunta, se era isso. Não, respondeu sim, é que eu não conhecia, na verdade, a base assim, teórica, né, que era utilizada nos modelos. Te agradeço, Fernando, valeu. Claro, de nada. E mais 2 pontos. Foi feita uma proposição, eu vou ler aqui, considerando que as APPs de banhado são relevantes no estudo geral das APPs, cremos que, apesar das dificuldades de um trabalho de campo, esse estudo deve ser aprimorado. Assim, pessoal, esse assunto é importante jogar para o plano de ação, porque, enfim, definir banhado é bem difícil tecnicamente, e até nós ali a nossa equipe aqui do DRH, a gente nem teria conhecimento para isso, assim, é um estudo bastante difícil que a gente não tem know-how, assim, de trabalho, assim, sendo bem sincero, mas pode ser colocado como uma ação dentro do planejamento do plano de recursos hídricos da bacia. E também teve uma sugestão ali de inserir um novo capítulo sobre remuneração por serviços ambientais, que é bem interessante esse aspecto. Acho que foi o Silon que comentou no questionário ali. E a gente também pretende incluir para o plano de ação, e a gente pretende, na verdade, trabalhar isso mais integrado no plano estadual de recursos hídricos aqui do departamento, e a gente quer avançar nessa questão, porque ainda nos falta ter mais conhecimento e tocar esse assunto de uma maneira geral, né, que ainda está meio parado aqui. Não sei se ele quer comentar alguma coisa. Posso pedir a palavra? Claro, por favor. Bom dia a todos. Eu fiz essa sugestão porque eu faço parte do Comitê Santa Maria também, né? Para quem não sabe, eu sou o diretor, presidente da superintendente do Consago, então a gente participa bastante da bacia aí nas ações do dia a dia. E a empresa que eu sou diretor e acionista é a Burchard Engenharia, que fez o plano do Gravataí. E, para mim, essa é uma questão que está em aberto aí, praticamente em todos os planos do Estado, e eu entendo que algum plano vai ter que ser o pioneiro de tentar inserir esse requisito, porque quem é proprietário rural tem as áreas de cabeceira e tem, obviamente, a necessidade de fazer a exploração das suas áreas e fica restrito em função da necessidade de preservação das nascentes para aqueles que estão a jusante poderem ter a disponibilidade hídrica, eu penso que nós teríamos que ter um critério de remuneração. Claro que isso não vai ser uma coisa de curto prazo, ela tem que ser uma coisa construída, mas eu entendo que alguma bacia tem que ter o pioneirismo nesse processo. A gente tentou inserir isso aí no Santa Maria, infelizmente eu não tive sucesso lá na proposição. No plano do Gravataí, esse assunto não... Aí foi um trabalho que nós fomos contratados para fazer. Esse assunto também não, ao que me consta, assim, que eu me lembro, não era ainda uma pauta que pudesse ser, porque faz mais tempo. E aí eu penso que, já que o plano do Vacacaí está saindo agora, e esse assunto é um assunto que está em pauta, ele está sendo bastante discutido, eu entendo que dentro do plano de ação a gente deveria pensar e colocar esse assunto na pauta para tentar dar algum encaminhamento para ele, que talvez, pelo pioneirismo, pudesse fazer algum projeto piloto, alguma coisa, no sentido de que nós tenhamos esse requisito aí aplicável. Então, foi nesse sentido que eu propus, e aí agradeço o espaço e a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Silon. É bem importante mesmo. Se eu não me engano, eu não sei até se alguém sabe, mas eu acho que existe uma iniciativa assim, Venâncio Aires. Agora... Veracruz, Fernando. Veracruz. Em Veracruz. E pode passar aí, Rafael, que eu já vou
Bom, na verdade, sim. Passa mais um slide aí, por favor. Vou inverter aqui. Mas o que eu vou pegar essa questão de novo, agora ali no último tópico, mas já vou terminar assim do que a gente está pensando de trabalhos futuros, né? Fazer uma apresentação mais específica da água subterrânea, porque até agora, no final do relatório, eu estava gerando uns produtos ali com o pessoal da Diote. Eu apertava basicamente os botões ali da parte de geoprocessamento e eles que entendem, porque eu não entendo nada de água subterrânea, assim. E eles geraram uns produtos interessantes ali, só que ficou ainda... Eu acho que pode ser mais explorado e apresentado para o comitê. A gente quer fazer, então, a produção de um novo relatório com correções, essas pequenas correções, enfim, é algo que vira a surgir aí. Essa produção de CARES com dados e informações resumidas do plano, que foi colocado. E, assim, a gente já pode... Ando. Claro. Aqui é o Molman, tá? O que eu queria ver é a questão dos banhados, tá? Tem algumas definições que faz tempo que estão sendo proteladas e não estão sendo definidas. Uma é a confusão que nós temos e falta de critério, principalmente o que é banhado, que são áreas úmidas e áreas inundáveis. Tá? Então, as áreas inundáveis, que é o corrente em qualquer tempo, no inverno e tudo mais, né? Porque o rio transborda e existe muita confusão, porque não tem definições. Então, se nós pegamos via Ministério Público, eles consideram tudo como banhado. Tá? Passou o período outro lá, que não tem aquele efeito esponja, algumas coisas, e isso está se protelando. Eu até concordo, vou discordar um pouquinho do quem falou antes das cabeceiras, tá? A questão da remuneração ou não é outra história, tá? Mas as cabeceiras são importantes, que ali se forma um efeito esponja. Tá? Ali é que mantém as nascentes, os inícios das drenagens, uma certa perenidade. Se drenar ali, nós vamos perder. Então, nós vamos, em vez de ser perene, vai ser intermitente e sazonal. Agora, em áreas de inundação ocorrentes e todos os anos, tá? Essa confusão tem levado muita assim, ó, incerteza. Se nós pegarmos dentro de 5, 6 colegas nossos lá, cada um vai ter uma definição. Por que não tem critério? Tá? Cada um pensa de uma maneira. Então, nós vamos ter que avançar para isso aí, ter alguns critérios para definir. E a bacia do Vacacaí-Mirim, tá? Ela é muito propícia para isso aí. Tá? Que tem muitas vezes que transborda. Eu faço parte do comitê do Jacuí também. Tá? Transborda e daí fica... E aí se tem, pode ser banhado? Não, porque não tem. Está alagado certa parte do ano, é banhado. Tá, não, né? Então, essas coisas que eu queria colocar ali para a gente refletir isso aí. Posso completar a minha fala? Sim. Sim, por favor. Malman, eu estou alinhado contigo. A minha proposta nunca foi drenar nascente, é ao contrário. É remunerar os proprietários de nascentes para que eles não mexam nessas áreas, porque eles têm o direito de explorar a propriedade. Muitas vezes eles ficam inibidos desse direito em razão dessa questão. Mas eu entendo que, por uma questão de justiça, eles deveriam, então, ser remunerados por isso, porque eles é que possibilitam que as nascentes continuem sempre cumprindo o seu papel. E quanto a essa questão do banhado, eu sugiro que alguém que seja da área do direito pesquise aí no CONSEMA, porque o CONSEMA recentemente andou alterando aí e atualizando o critério de definição de banhado, e me parece que isso hoje está bem consolidado, tem uma definição bem sólida, que inclusive a FEPAM está utilizando para o licenciamento. Ok? Tá, perfeito. Essa era a minha contribuição. Certo, obrigado. Eu acho, então, era aqui até onde eu queria chegar. É lógico que a gente tem
mais para frente as fases B e C, né? E a fase C é o plano de ações do nosso plano de recursos hídricos, mas a gente já pode pensar em ações, né, no âmbito do comitê, aqui do DRH, enfim, que podem ser custo zero ou até ter um custo, enfim, mas já podem ser encaminhadas independente do andamento do plano. E eu acho que já tem esses 2 tópicos, né, que vocês colocaram, por isso que eu quis vir para cá rápido, essa questão dos banhados, o que a gente pode fazer com relação a isso, e essa questão das cabeceiras. Eu já pedi para o Rafael anotar ali, ele está fazendo a ata aqui da nossa reunião sobre isso, tá? E outros 2 assuntos bem possíveis, assim, é a questão da UPG Santa Bárbara, que poderia já ter alguma questão de levantamento de dados. Aí eu já estou jogando o quanto o Alexandre, enfim, o Francisco poderiam, né? Não, tamo aí, vamos lá. Dar um mestrado aí, enfim. O Guilherme tá rindo, a gente já sabe que vai sobrar. Já sabe, né? Já sabe. Já tô imaginando na próxima reunião aqui, o que nós vamos discutir já. E a outra questão que a gente pode pensar para o ano que vem é um avanço com relação ao Arroio Arenal, ali, os cadastros do CIOT, enfim, via comitê, esse tipo de coisa a gente pode já produzir algum encaminhamento, né? Acho que podemos deixar esses 4 tópicos anotados, assim, só como ideias de possíveis ações futuras. Pode ser? Com certeza. E volta um slide ali, Rafael. Não sei se alguém tem mais algum comentário sobre o diagnóstico, sugestão, críticas, enfim. Eu acho que eu vou fazer um comentário geral, Fernando. Assim, claro. É um trabalho que a gente aprovação do diagnóstico, né? Parece assim, terminou agora. Terminou o diagnóstico. Na realidade, o diagnóstico é um processo contínuo, né? Principalmente quando a gente trata de um bem como água que está se movimentando aí, a cada minuto que passa é diferente. Então, não se para um diagnóstico, né? O diagnóstico é um ciclo e a gente continua sempre implementando, monitorando. Mas eu acho que é importante se dizer que esse é um passo muito importante, porque pela primeira vez nós estamos lidando com dados, assim, tudo bem que pode ser que não sejam os mais perfeitos, mas pelo menos é um ponto de partida, né? Eu acho que isso é muito importante que a plenária tenha bastante consciência disso, né? Que a gente estamos iniciando pela primeira vez no processo de tatear as coisas, né? Tocar nas coisas, ver, olha, Q90, né? O Fernando falou da Q90, né? 90 é o limite ali de água que nós temos, né? Nós estamos trabalhando, tem e não tem, como é que está? Tem pontos ali que nós já estamos diagnosticando problemas, né? E talvez tenhamos que atacar. Então, é um processo muito importante. Ele não é estático, ele não vai parar. Né? E a gente precisa estar muito a par disso. E aí eu gostaria de colocar também em relação aos cards, né? Aquela ideia. Primeiro, agradecer ao pessoal que respondeu o questionário. Me surpreendi, né, Fernando, que o pessoal respondeu e olhou e leu o diagnóstico, muito legal, muito importante. Mas esse feedback agora a gente precisa ter, né? Então, talvez os cards, eu tinha comentado com o Guilherme, para nós aqui nos bolsistas auxiliarem também nisso, né? Para divulgar mais isso e o pessoal se inteirar, né? Se apropriar do diagnóstico agora. Então, acho que é bastante importante essa etapa e talvez os cards nos ajudem aí a fazer essa divulgação mais em massa. Exatamente, o plano ele tem que ser vivo, né? O que aconteceu muitas vezes, isso é clássico, assim, de alguns planos, depois do diagnóstico, mesmo da fase C, eles pararam nas gavetas, né? O comitê às vezes se desmobiliza, se começou outro plano, enfim. Então, esse tipo de situação a gente não quer criar novamente, né? E queremos que o plano, enfim, seja vivo, que ele saia do papel, que
que ele tenha vida própria, assim. Isso é uma responsabilidade de todos nós, né? Eu aqui no DRH, enfim, os colegas e também do comitê, de uma maneira geral, para dar algum andamento para ele, seja qual for. E o CAD é um mecanismo de dar esse, um pouco de andamento sobre isso. Isso, e aí eu acho que é importante ressaltar que cabe cada um dos membros da plenária, eles têm o papel de fazer esse feedback aos seus representados. Ele representa uma classe, ele representa um grupo de usuários. Então, agora é importante também que os membros voltem às suas bases, tenham o diagnóstico e apresentem, né? Mostrem, olha, está aqui, o que vocês acham, precisa, né? Eu acho que esse feedback agora é bastante importante, né? Só aproveitando que eu me lembrei disso, né? Voltar agora para a sua representação lá, né? E olha aqui, ó, o comitê tem o diagnóstico agora da bacia, tá assim, tem bastante cocô, não tem água, não, estou brincando, mas não é só para assustar, mas é voltar isso à base, né? Sim. E, enfim, eu queria agradecer, assim, aos questionários que o pessoal mandou e agradecer a todo o período, né, porque a gente sempre teve parceria nessa parte de coleta de dados, desde os estagiários procurando dados lá dos Rio dos Corvos, não acharam, enfim, teve toda uma história, assim, que fica por trás de quem não acaba indo para o plano, né, para o diagnóstico. A gente conseguiu dados do Conságua, não me lembro com quem foi, mas ele estava até na reunião aqui, agora esqueci. O Nilceu nos passou uns dados ótimos ali para a parte da modelagem do Conságua, a Corsan nos passou dados, enfim. Fernando? Fala? Só para saber, eu sou diretor-presidente do Conságua, tá? Estou às tuas ordens aí para tudo que tu precisares. Tá bem. Eu queria falar com o Alexandre, se ele tiver bolsistas que tenham projetos de tese, etc., que gostariam de utilizar um projeto pioneiro, como é o Conságua na área de irrigação, é um trabalho que a gente faz com o maior orgulho e nós temos o maior interesse em contribuir aí com a universidade e com novos estudos, etc., que possam incrementar a questão da irrigação no Estado. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, já que vocês estão falando nessa questão aí de mobilizar as entidades e tal, lá no Comitê Santa Maria, nós conseguimos nos inserir, ou seja, inserir o comitê e a bacia como um dos territórios de irrigação apoiados e financiados pelo MDR. E o MDR financia aqueles territórios que a sociedade civil se mobiliza. Então, eu entendo que nós poderíamos também, aqui na bacia do Vacacaí, fazer esse trabalho de mobilização das entidades e buscar esse apoio institucional e financeiro do MDR para aqueles investimentos que estão adormecidos aí na bacia e que lá no Santa Maria a gente está fazendo isso com muito sucesso. Perfeito, perfeito. Ótimo. Legal, bem importante. Isso anota aí, Rafael, deixa como uma possível ação também, por favor. E, bom, acho que era isso. Agradecer a todo mundo que participou, todo esse 1 ano e meio, dados, informações, enfim, o professor João Francisco, o Alexandre, os estagiários, o Daniel ali que nos passou dados, enfim, o grupo técnico ali, o Jonei, agora não me lembro de todo mundo, a Michele, enfim, muito obrigado, e acho que agora a gente vai para a votação, não sei se fazemos votação por chat ou o que vocês pensam. Pessoal, mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, vamos... O que a Sheila acha? Vamos fazer por chat? Como é que a gente faz, Sheila? Normalmente a gente faz, todo mundo aceita, né? E quem quer se abster ou que não aceita se manifesta. Fica mais fácil para contar. Porque ou mandam certinho, mandam um ok. Mas, de preferência, quem não aceita ou que quer se abster, que se manifeste. Senão fica por unanimidade.
Então, iniciamos a votação. Todos aqueles que estão de acordo se permaneçam como estão, e os contrários se manifestem ou por voz ou por chat. Então, aprovado por unanimidade o diagnóstico da bacia hidrográfica dos rios Vacacaí e Vacacaimirim. Olha, que etapa, hein? Parabéns aí, parabéns a todos. Fernando, mais alguma questão ou já posso... Eu pensei em só fazer um print aqui desse momento histórico. Isso. Para a apresentação aí, Rafael. E obrigado para todo mundo. Estou feliz. Liguem as câmeras que esse momento vai ficar na história, hein, pessoal? Realmente. Sim, ó, comemorando. Sim, Vai ficar na história isso aí. Tu faz uns prints aí, Rafael, da tela? Opa, claro. Aí. Tem que ter uma maneira de pegar a maior parte de pessoas aqui. Para mim tá pequeno aqui, eu tô vendo só alguns, mas é que a minha tela é pequena aqui. Não. Consegui deixar os 49, vou fazer um print aqui. Segundinho. A câmera tá com problema. Aqui no meu escritório, normalmente esse problema é sempre entre a cadeira e o teclado. Feito? Tô cansado de rir aqui, Rafael. Foi. A Sheila também me mandou aqui, obrigado. E, bom, é isso aí, de minha parte. É isso, obrigado. Obrigado. Acho que eu tenho um agradecimento muito especial ao pessoal da divisão de planejamento, né? A Dipla, o Fernando, a Amanda, a Isa, todo o pessoal aí que trabalhou incessantemente, mesmo na época de pandemia, né? Mesmo com todos os problemas, não nos largaram de mão, mantiveram firmes aí. Eu sei que é um trabalho bastante árduo. São 400 páginas, né, Fernando, de informações aí. Muito obrigado por esse empenho, né? E vamos adiante, né, pessoal? Acho que tem os passos já bem certinhos que a gente precisa para seguir. Eu acho que um passo importante é esse diagnóstico. Ele precisa ser agora trabalhado, divulgado, conversado, mostrado, né? Então, acho que é um passo importante que cada um de nós aí fica com essa responsabilidade também como membro do comitê de fazer esse trabalho, né? Revisar, olhar, apontar erros, né? Sempre vai ter muitos erros, e como a gente falou, é um trabalho contínuo, não se para, é um início só, na realidade. Né? Isso, algum assunto geral? Sem assuntos gerais, então, agradecemos a todos. Sheila? Próxima reunião, no nosso cronograma, seria 11 de dezembro. Não sei se vai fazer essa reunião, 103ª. Deixamos já planejado para acontecer, tá? Qualquer coisa a gente avisa, se for. Deve ser dia 10, Sheila, porque dia 12 é domingo. Tá, não é 10 ou 11? Tá, enfim. É de dezembro, Sheila? Dezembro, Deixa eu olhar aqui. Tá no site. Mas a gente envia... É dia 10, que dia 11 é sábado. 10 de dezembro. Então é 10. Tá. Então é 10. Então, é isso, pessoal. Beleza. Obrigado a todos aí Pessoal, um abraço a todos aí, cumprimentos a todos, tá? Um abração. A gente está abraço, pessoal. da engenharia também. Tchau. Tchau. Valeu, obrigado. Abraços gerais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, bom dia. Guilherme, quer ficar nesse Meet mesmo? Acho que podemos ficar nesse. Só já.
Tô tentando interromper a gravação aqui. Tu consegue ver se tá gravando pra ti? Tá gravando. Tem um reczinho. Interromper.